Então vamos ler, né, Diegão? Começar a palavra. Graças a Deus. Que o Espírito Santo agora nos conduza a trazer algo especial para a cidade, mais uma vez, em nome de Jesus. Olha só. O livro de João, capítulo 6, versículo 16 em diante, fala exatamente sobre a experiência de Jesus ter andado sobre as águas. Mas não é sobre isso que eu quero me ater. É exatamente sobre o fato de Jesus ter, na mente dos discípulos, se atrasado para chegar no barco, antes que a tempestade acontecesse. Vamos ler o texto? Diz assim: E chegada a tarde, preste atenção, chegada a tarde, os discípulos desceram para o mar e, entrando no barco, foram para o mar em direção a Cafarnaum. E já era escuro, ou seja, já tinha anoitecido. E Jesus não tinha vindo até eles. Preste atenção nesse ponto. Já tinha anoitecido, eles estavam no barco esperando Jesus e Jesus não tinha chegado ainda. Então o que aconteceu? E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. Tendo, pois, remado uns 25 ou 30 estádios, eles viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e eles ficaram com medo. Mas ele lhe disse: Sou eu, não temais, não temais. E então eles, de boa vontade, o receberam no barco, e imediatamente o barco chegou à terra para onde eles iam. Esse texto é maravilhoso. Deixa eu explicar um pouco a respeito desse texto para você. Primeiro, Jesus tinha acabado de realizar grandes milagres. O Nazareno, aquele que caminhava pelas ruas de Jerusalém, Cafarnaum, Galileia, enfim, que por onde andava a sua palavra queimava nos corações, impactava pessoas. O seu poder curava os enfermos, expulsava os demônios, transformava vidas, alterava realidades. Ele tinha acabado de realizar grandes milagres. A multidão estava eufórica e elas buscavam Jesus de todas as formas para poder, é claro, dentro dessa iniciativa, alcançar para a sua vida algum milagre, ou até mesmo a solução para algum tipo de necessidade sua de natureza humana ou física. Só que Jesus já tinha e precisava, na verdade, se ausentar para poder buscar o Pai um pouco mais. Então, o texto bíblico relata que Jesus, depois de realizar grandes milagres, ele precisou se isolar, exatamente para poder orar. E antes disso, Jesus dá uma ordem para os discípulos. Ele diz para os discípulos pegarem um barco e irem para o outro lado do mar, em direção a Cafarnaum. Então os discípulos pegam seus barcos, apenas eles, e seguem em direção a Cafarnaum. Só que Jesus não vai com eles. Jesus vai para um monte, Jesus vai para um lugar desértico orar. A importância de se ter momentos a sós com Deus mostra a grande necessidade de que nós precisamos constantemente termos tempo com Deus. Caso contrário, a vida cristã não vive, não sobrevive, não respira o céu e acaba sendo sufocada espiritualmente. Há uma grande necessidade. Quanto menos tivermos tempo com Deus, menos nós vamos experimentar os propósitos que Ele tem para a nossa vida. Mas Cristo entendia que Ele precisava constantemente mergulhar nos silêncios renovadores da oração, para poder então receber direções divinas e conseguir de fato cumprir o seu ministério. Jesus se isola então em um lugar para poder buscar Deus, e os discípulos pegam o barco e vão em direção a Cafarnaum. Só que o grande detalhe está aí. Por que o tema dessa mensagem é o atraso de Deus? Porque eu vou dizer para você, e vou começar a explicar para você. Eu quero explicar que os discípulos pegaram o barco e aí o tempo escureceu. Chegou a noite e Jesus não tinha chegado até eles ainda. Na mente dos discípulos, era impossível Jesus alcançar eles, porque já tinha anoitecido. Eles se perguntavam então naquele momento, como é que Jesus vai nos alcançar? Ele se atrasou, ele não chegou, ele não nos acompanhou, ele não pegou o barco, ele não veio atrás da gente. E agora já está de noite e a tempestade está chegando e vai assolar o barco e vai bater com força nesse barco. A Bíblia diz que os discípulos ficaram extremamente com medo pela circunstância da tempestade. Então os discípulos pensaram que iriam naufragar.
iriam ser engolidos pelas ondas, queriam ser açoitados pelas fortes tempestades daquele mar. Certamente na mente daqueles discípulos passou o seguinte pensamento: Deus se atrasou, Jesus não nos alcançou, já está de noite e o nosso relógio mostra que já está tarde e a escuridão já nos alcançou. Por que eu quero chamar a sua atenção para o seguinte tema? É que muitos de nós, muitas vezes, enquanto as circunstâncias da nossa vida parece que às vezes Deus não se atrasa, enquanto as circunstâncias parece que o milagre não está demorando, enquanto as circunstâncias parece que anos e anos você segue, permanece, continua, mas parece que não há mudança de realidade, parece que não há alteração da circunstância, parece que o milagre não chega, não acontece, parece que Deus certamente se esqueceu, ou será que Ele não vê? Ou será que Ele não está enxergando? Parece que Deus está se atrasando na sua vida. Eu estou nessa manhã ministrando para muitas pessoas que enfrentam esse tipo de pensamento. As tempestades, elas chegam, como chegaram na vida dos discípulos, fisicamente aqui, mas dentro de uma explicação até mesmo espiritual. As tempestades e a escuridão chegaram, e os discípulos se atormentaram e pensaram: certamente Jesus se atrasou. Quantas pessoas ou quantas vezes nós não somos assaltados por tantos questionamentos na vida? Questionamentos e perguntas como essas, por exemplo: se Deus me protege, por que eu estou enfrentando isso? Se Ele de fato está comigo, por que eu estou atravessando essa escuridão? Será que Ele não nos vê? Quantas vezes nós nos perguntamos: se Deus está comigo, se Deus me protege, por que eu atravesso essa circunstância? Por que eu estou mergulhado em uma realidade a qual eu não consigo ver o que tem como, de fato, esperançosamente à frente? Não consigo também ver o que tem como solução ao redor. Eu estou mergulhado, imergido em uma escuridão. Quantos de nós nos perguntamos, não nos questionamos: onde está Deus? Será que Ele está se atrasando? Aí nós vamos nos deparar diante de um grande texto que nos apresenta a realidade de um Deus soberano. Um texto que nos mostra que todas as coisas, inclusive aquelas que a gente não entende, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas na verdade, quando o luto vem, quando a prova chega, quando a frustração se aproxima, quantos de nós não pensamos que Deus está se atrasando em resolver as nossas circunstâncias? Quantos de nós não somos assaltados pelo medo, pela angústia? Humanamente falando, quando a nossa teologia passa pelo fogo, quando o nosso conhecimento de Deus é provado pelas circunstâncias das quais nós não sabemos como solucionar. Quantos de nós? Você está me assistindo? Eu quero explicar para você as razões pelas quais Deus muitas vezes, ou às vezes, parece se atrasar na nossa vida, ou porque Ele permite que a gente pense isso. Porque os discípulos pensaram: Jesus se atrasou, Ele não chegou no horário, já chegou à noite, a escuridão nos alcançou, a tempestade está acontecendo, e cadê Jesus? Onde Ele está? Não conseguimos vê-lo, o barco dele não está aqui. Qual é a razão pela qual Deus permite a gente pensar que às vezes Ele está se atrasando na nossa vida? Qual é a razão? Porque muitas vezes nós pensamos isso. Vou explicar para você. Pegue papel, caneta, ou então abra seu coração para que essas verdades sejam gravadas a fogo em você. Em primeiro lugar, a razão pela qual Deus permite muitas vezes eu e você pensarmos que Ele está se atrasando é para nos ensinar a sua liberdade absoluta que Ele tem de agir na nossa vida, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele deseja. É para nos ensinar que Deus tem liberdade de vir sobre nós como Ele quer, do jeito que Ele quer, de aparecer na nossa vida do jeito que Ele desejar e de agir como Ele quiser, quando Ele quiser e da forma que Ele desejar. Ele tem liberdade com relação aos nossos tempos e métodos. Eu quero dizer para você. Por que, Leônios? Porque os discípulos queriam ou pensavam que Jesus só poderia agir de uma maneira.
A única maneira na mente dos discípulos é que Jesus só poderia alcançar eles no barco. Eles condicionaram o agir de Deus. Eles pensavam que Deus só poderia agir do jeito que eles pensavam. Quantos de nós não fazemos assim? Quantos de nós não pensamos que Deus só age do jeito que a gente quer? Quantos de nós não pensamos que Deus só age do jeito que a gente imagina? Quantos de nós não queremos condicionar Deus à nossa teologia? Colocar Deus dentro de uma caixa e Deus vai lá e surpreende você, agindo totalmente diferente do jeito que você pensava que Ele ia agir. E eu quero chamar a sua atenção. Se Deus não agir do jeito que você está imaginando, Ele vai agir de outra maneira, totalmente diferente. Muito maior do que aquela que você pensar. É o que diz a Bíblia. Porque Ele é poderoso para fazer. Muito mais do que pedimos ou imaginamos. Segundo a riqueza da sua graça e da sua glória. Certamente Deus muitas vezes permite que eu e você pensemos que Ele está se atrasando para Ele nos mostrar que Ele tem liberdade de agir a hora que Ele quer na nossa vida. Entenda uma coisa, o drama dos discípulos era pensar que Deus só agiria da maneira deles. Quantas vezes nós não queremos ensinar Deus a agir? Quantas vezes nós, por causa das nossas preocupações, das nossas aflições, dos nossos medos, queremos, de fato, ensinar como Deus deve agir na nossa vida. Mas deixe-me chamar a sua atenção, querido espectador. Tem pessoas que elas só aceitam na mente delas que Deus aja do jeito que elas querem. E se você serve a Deus, você vai se deparar infinitamente vezes com Deus agindo de maneira muito além do que você estava pensando. Você vai se deparar com isso. Muitas vezes você pensa que Ele vem por um lado, Ele vem por outro. Muitas vezes você pensa que Ele age de um jeito, Ele age de outra forma. Mas Ele sempre age em um nível maior do que o nosso. Em um aspecto de que a sua vontade é promovida sobre nós. De modo que nós possamos experimentar aquilo que é bom, perfeito e agradável, além do que aquilo que nós poderíamos pensar. Então escuta uma coisa, amigo espectador que está me assistindo nessa manhã. Se Deus não agir do jeito que você está pensando, Ele vai fazer além do que você está imaginando. Porque os caminhos dele são maiores do que os nossos. Os pensamentos deles são mais altos do que os nossos. Quem pode prescrutar o coração desse Deus insondável, a não ser o Espírito Santo? De modo com que os discípulos pensavam que Jesus só tinha uma maneira dele alcançar os discípulos, que era de barco. Mas Jesus surpreende os discípulos. Vem de uma maneira totalmente diferente da qual eles pensavam. Isso é maravilhoso. Isso é interessante demais. Sabe? Você que está me assistindo aí agora, às vezes você quer que Deus só age do seu jeito, não é isso? Aí vem a sensação de abandono. Será que Deus me abandonou? Será que Ele não realizou assim? Parece que Ele não está comigo, né? Por que isso acontece comigo? Quantas vezes você não se pergunta? Porque muitas vezes nós queremos controlar Deus. Mas eu quero dizer que nós temos que aprender, debaixo dessa graça e da mão potente de Deus, a dar chance para Deus e repousar na liberdade que Ele tem de agir na hora que Ele quiser na nossa vida. Glória a Deus. Agora, enquanto você entende que Ele tem liberdade, que você não pode condicionar a Deus a agir do jeito que você quer, mas Ele age de maneira além, entenda que Deus tem liberdade para agir na sua vida. Tem liberdade para agir. Para fazer o que você menos imagina. Dê chance e repouso na liberdade que Deus tem de agir na sua vida. Ele tem liberdade para agir? Se Ele tem, Ele vai agir na hora dele, no tempo dele, no propósito dele, segundo a circunstância dele, a visão dele. Deus enxerga mais do que eu e você. Ele vê aquilo que nós não vemos. Ele enxerga aquilo que nós não enxergamos. Certamente, Ele já está no seu futuro. Ele já está lá. Ele não consulta o seu passado para mudar o seu futuro. Ele visita o seu presente, restabelece o seu destino de maneira a você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é maravilhoso, não é? Eu quero declarar sobre você, o primeiro tópico dessa mensagem: Deus tem liberdade de agir na sua vida. Nós não conseguimos condicionar Deus. Essa é a mente dos discípulos.
Isso é natural da gente querer que Deus só haja do jeito que a gente quer. Ó Deus, surpreenda-nos com a tua grandeza. Surpreenda-nos com a tua glória. Se a gente pensar pequeno, Deus, surpreenda-nos com um agir de sobremaneira tão grande que a gente veja quem tu és de verdade. Quem está me assistindo aí agora, eu quero declarar sobre você. Deus vai agir além do que você está imaginando. Ele vai fazer além do que você está pensando. Ele sabe como tratar as suas circunstâncias. Ele sabe como tratar os seus problemas. Ele conhece suas necessidades. Vamos continuar? Essa é a primeira razão pela qual Deus, muitas vezes parece demorar ou se atrasar, é para nos ensinar a termos esperança. Você sabe o que é esperança? Esperança é aprender a esperar com confiança. Isso é esperança. A esperança é exatamente isso. Ela é para o cristão. O meio pelo qual o cristão depende de Deus. Lança as suas expectativas no Senhor e aprende a ter paciência. Muitas vezes Deus permite a gente ter a sensação de que parece que Ele está se atrasando, é para Ele nos ensinar a esperarmos confiadamente nele. E esse esperar em Deus, ele gera dentro de nós 3 questões. Ele gera dependência, ele gera expectativa no Senhor, mas ele também nos gera paciência. Certamente, eu confesso para você, eu não sou uma pessoa tão paciente, não. Eu pensei que eu era. Mas depois de certas circunstâncias da vida, eu vim descobrir que eu não era uma pessoa tão paciente. E muitas vezes, eu e você, vamos ter que aprender a descansar em Deus e esperar nele. Porque esse aspecto de que Deus parece que está demorando às vezes na nossa vida, é para desenvolver dependência, é para desenvolver experiência, expectativa e paciência. Preste atenção nisso. Deus nos ensina a termos uma esperança quando a vida tem cara de atraso. Deus nos ensina a aprendermos a esperar nele quando as coisas parecem que não estão andando. Quando as coisas parecem que estão estagnadas. Deus nos ensina a aprendermos a confiar esperadamente nele quando a vida tem cara de absurdo. Quando as coisas parecem que estão passando. Você diz: onde é que está Deus? Cadê a promessa dele? Cadê a palavra dele? Onde é que está o agir dele? Ele parece que a escuridão me envolveu, o barco está balançando, Jesus não chegou ainda, onde está ele? Deus às vezes permite você pensar que ele está se atrasando para ele ensinar você a ter esperança, a esperar com confiança. Porque ficou escuro e Jesus ainda, o texto diz, ainda não tinha vindo. Eu quero convidar você a colocar essa palavra ainda nas circunstâncias das suas realidades. Como assim, Leonilson? Troque a palavra que diz assim: já aconteceu isso na minha vida, eu não tenho mais esperança. Troca essa palavra e diz assim, eu ainda estou assim, mas eu irei ser transformado. Eu quero que você coloque a palavra ainda, porque o texto diz aqui, Jesus ainda não tinha chegado, mas ele ia chegar. A circunstância estava acontecendo, a tempestade estava assolando o barco. E o texto diz que Cristo ainda não tinha chegado. Faça o seguinte, coloque um ainda na sua história. Se alguém perguntar para você, e o seu marido? Bom, ele ainda não foi transformado, mas vai ser. E o seu filho? Bom, ele ainda está afastado, mas ele vai voltar. Coloque o ainda aí na sua história. Olhe para as circunstâncias e diz assim, eu ainda me sinto fraco, mas eu serei transformado. Deus vai mudar a sua história. Jesus vai chegar na hora certa. Escute o que eu vou dizer para você. Ele vai chegar na hora certa na sua vida. Se você crê nisso, receba essa palavra. De onde quer que você está me ouvindo agora hoje? As coisas vão acontecer no tempo dele. No tempo dele. Isso é maravilhoso. Pode ficar até mesmo escuro o mar, mas o Senhor ainda virá
sobre a sua vida. Debaixo da palavra de Deus eu digo isso. Pode ficar escuro, mas ele vem. Ele muitas vezes não vai livrar você de entrar em uma situação de escuridão, mas ele vai chegar na hora certa e vai compensar todo o pensamento de demora que você teve. Todo o pensamento de que Deus parecia estar demorando a agir. Veja bem, espectador. Coloque um ainda na sua vida. Existe aquela frase que diz que Deus tarda, mas não falha. Essa frase não é teologicamente correta. Porque Deus nem tarda e nem falha. Ele nem demora e nem falha. Porque Ele chega na hora certa nas nossas vidas. Deus não demora. Ele nem tarda. Até anjos podem se atrasar, sabia? Até anjos. Quando Daniel estava orando, a Bíblia diz que no primeiro dia a oração dele já foi ouvida. Mas o anjo teve ali alguns conflitos espirituais nas regiões celestiais com o príncipe da Pérsia e demorou chegar para trazer a resposta para Daniel. Até anjo se atrasa, mas Deus não. Ele chega na hora certa na nossa vida. Então, lembre-se de uma coisa. Cada prova carrega uma instrução. Cada aflição carrega uma direção. Cada circunstância em Deus carrega uma direção. Os nossos grandes milagres vêm embrulhados em circunstâncias e adversidades aparentemente insolucionáveis. O seu maior milagre está logo depois do seu maior problema. Sua maior vitória está logo depois das suas maiores batalhas. Então lembre-se de uma coisa. Cada prova que você enfrentar, ela carrega uma lição de Deus para você. Cada aflição carrega uma direção divina. Deus nunca permite você passar algo sem que Ele possa aproveitar isso para fazer o bem e projetar coisas grandiosas na sua vida. Glória a Deus. Isso é maravilhoso demais. Eu estou recebendo mensagens aqui pelo WhatsApp de pessoas que estão sendo abençoadas agora mesmo na cidade por essa palavra. Se você está me assistindo, chegou a hora de você quebrar o seu coração, parar com esse coração de pedra, dizer assim, que esse pregador jovem que está falando, esqueça isso, a palavra de Deus é para você hoje, dizendo assim, aprenda a esperar em mim com confiança, que na hora certa eu vou agir sobre você. Glória a Deus. Agora um detalhe. Esperar em Deus não significa esperar parado. Esperar em Deus pode muitas vezes significar que você vai esperar, mas trabalhando, agindo, confiando. Vou dar um exemplo prático aqui, até simples, Diego. Acho que nem sei se enquadra, mas um exemplo aqui. Digamos que uma senhora jovem quer casar, né? Ela diz que está pensando em Deus, está esperando em Deus. E ela simplesmente não sai de casa, rejeita todas as possíveis oportunidades de alguém, né, sair com essa pessoa. Não sai, não conversa, não se conecta com ninguém e diz que está esperando se casar ou conhecer alguém. Quando essa pessoa vai? Porque a espera de Deus não anula o nosso trabalho, nosso esforço, nossas atitudes. O que ela tem que fazer? Ela tem que se produzir bem, se vestir bem, se tem oportunidades saudáveis para sair com alguém e conhecer. Tomar atitudes dentro dessa espera. Então esperar em Deus não significa esperar parado. Você pode esperar trabalhando. Porque na hora certa, enquanto você trabalha, a capa da resposta cai sobre você. Mas continue avançando. Isso serve para todas as áreas da vida. Por exemplo, alguém que ministerialmente quer esperar dado por Deus, mas não ora, não busca, não lê a Bíblia. Como você quer que Deus vai usar você? Você acha que esperar em Deus é simplesmente sentar em um sofá e esperar que um anjo desse traga um milagre para você? Não. Você, por exemplo, que precisa de um emprego. Você que diz assim, Deus abre a porta para mim. Eu estou esperando em Deus abrir a porta para mim, mas não sai, não vai atrás, não bate nas portas, não toma atitude, não se prepara, não se qualifica. Quando você quer que Deus responda? Certamente, entenda uma coisa. Existem orações que elas serão respondidas com a participação das nossas ações. Na verdade, 100%, acredito. A oração tem a parte da ação também. Porque aquilo que eu posso fazer, Deus não vai fazer por mim. Mas aquilo que você não pode fazer, Deus se levanta e move os céus e a terra por você.
Então, o que você pode fazer? Levante-se, faça. Leonilson, eu preciso ser curado, mas eu consigo chegar pelo menos até perto do tanque. Então vá até a fonte. Leonilson, eu não consigo fazer certas coisas, mas isso eu consigo, então faça. Porque a parte de Deus vai fazer a dele. Entregue-se a ele, descanse nele, espere nele. Ok? Minha Holanda está pedindo oração para a cura da perna dela, amém. Creia. Eu tenho recebido testemunho de pessoas que são curadas aqui. Então, se você, minha irmã, crê no seu milagre também, na hora que nós orarmos, você pode levantar a sua perna, sumir essas dores hoje mesmo, em nome de Jesus. Bem, se você crê, se você tem fé, a palavra de Deus está sendo liberada hoje aqui, creia que na hora que orar, você vai levantar se você não conseguir andar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, a segunda razão pela qual Deus permite que muitas vezes nós pensamos que Ele está se atrasando é para nos ensinar uma verdadeira esperança. A esperar com confiança. Muitas vezes a esperança é filha do atraso. Agora, Leonilson, como é que eu aprendo a esperar nele? A Bíblia diz que até os jovens se cansam, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Caminham e não se cansam, né? Correm e não se fadigam, criam asas e voam como as águias. Isso é maravilhoso. Eu quero declarar debaixo do poder da palavra de Deus renovo para você que está me assistindo hoje. Seja renovado. Receba renovo na sua fé. Você que olha e diz, parece que Deus está se atrasando. Deus não está se atrasando, Ele vai chegar na hora certa. Ele está mostrando para você que Ele tem liberdade de agir no tempo dele. E que Ele quer ensinar você a depender, ter experiência e paciência. E dentro desses três aspectos, observar e experimentar o melhor dele para a sua vida. Agora não espere parar. Trabalhe. Levante-se. Haja. E na hora certa, Deus vai chegar. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus, queridos, Ele não se atrasa. Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Deus não demora. Ele trabalha. Então, Deus não está demorando. Deus não está se atrasando na sua vida. Ele está trabalhando. Eu vou dizer uma coisa para você. Deus não está preparando uma bênção para você. Ele está preparando você para a bênção. Porque as bênçãos já estão nas regiões celestiais. Cristo já nos deu isso na cruz. Ele está preparando você para receber o que Ele tem para a sua vida. Tem coisas que Deus faz da noite para o dia. Tem coisas que é um processo. Cada um tem um processo com Deus. Tem coisas que Ele vai fazer só lá na frente, porque se Ele fizer agora, você não entende. Então, deixa Deus ter a liberdade dele de agir na sua vida. Descanse na liberdade que Deus tem de agir no tempo dele sobre você. E entregue-se a Ele. Seja você mesmo. Ele conhece suas fraquezas. Conhece. Se Deus tem um propósito na sua vida, olhe para cima. Confie que as coisas vão acontecer no tempo certo. Amém? Dá um amém aí, varoa, que está me assistindo. Dá um glória, hein, Diego? Rapaz, eu queria ouvir, sabia? Se tivesse a possibilidade, enquanto eu estou pregando aqui, ouvir as casas das pessoas ouvindo essa mensagem, gente dizendo amém, gente dizendo glória a Deus, rapaz, seria bom demais. É? Mas, acho que ainda vai ter esse tipo de tecnologia, né? Televisão audível, que ouve as pessoas falando. Gente, que Deus abençoe cada um de vocês. Leonilson, como é que eu faço para me acompanhar no programa? Hoje não. Foi quarta-feira. Eu encontrei uma senhora numa van, estava indo para Palmares, e ela me perguntou porque não estava conseguindo acompanhar o programa. Eu disse assim, irmã, porque o programa mudou de horário. A gente está só os sábados agora, tá? O programa era todo dia. Agora nós estamos no sábado. Você consegue me acompanhar no sábado, tá bom? Então, sábado, 9h45 é o nosso momento, tá bom? De encontro com a palavra. Convida a família, não perde o programa. Bota aí no teu celular para despertar esse horário para você assistir o programa, tá? Deixa eu mandar abraços especiais aqui para quem está acompanhando o programa. O Fernando Peniche, ligado em nossa programação. Pastor Robervaldo Queiroz, um abraço, meu querido. Débora Alves também.
Meu amigo presbítero Josué também, ó, que Deus continue